Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando nesta manhã para deixar-vos mais uma reflexão da alma. A reflexão da alma de hoje encontra-se no livro de Salmo, capítulo 18, versículo 37, até o versículo 42. É com muita reverência, amados, que eu venho trazer esta reflexão da alma. Uma palavra amiga, uma palavra de vitória, uma palavra de elego espiritual para cada um de nós. Esta reflexão da alma, Davi diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborreciam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então eu os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lamas das ruas. Muito bem, amados, diletos irmãos. Nós vemos que nos versículos anteriores, o salmista diz que Deus deu a ele uma força a ponto de ele quebrar um arco de bronze. Ele diz que Deus adestrou os braços dele para a peleja. E agora nós vemos que Davi persegue seus inimigos e os alcança e os derrota. Davi descreve a sua vitória, não para uma exaltação própria, não para cantar uma vitória de si mesmo, mas como o fruto da capacitação de Deus. Ele diz: pois me cingiste de força para a peleja. Ele entendeu que não era apenas sua coragem ou habilidade, mas o Senhor que lhe deu condição de vencer. Davi se tornou um grande vencedor de batalhas que humanamente seriam impossíveis. Nos dias atuais, amados, nós muitas vezes que acompanhamos as lutas de MMA, de boxe, as batalhas de capoeira, de jiu-jitsu, de judô, nós vemos que existem muitas pessoas que têm uma grande habilidade de luta. Mas na época de Davi, ele só vencia as batalhas porque Deus o capacitava. Algo que era humanamente impossível. Ele mostra aqui a força que recebe não era uma capacitação humana. O salmista foi sustentado e fortalecido
Mas os inimigos que rejeitaram a voz de Deus caíram como pó diante do vento, sem socorro, porque Deus deu a capacidade para Davi vencer essa batalha. Isto, amado, mostra que existe uma diferença entre vitórias e derrota. Estar na aliança com Deus é ser vencedor. Quem se refugia em Deus encontra força, direção e livramento. Mas quem se levanta contra o Senhor, cedo ou tarde é abatido. Nós temos visto muitas pessoas dentro da rede social zombando de Deus. Muitas pessoas negando a existência de Deus. E essas pessoas parecem viver uma vida de vitória. Mas cedo ou tarde essas pessoas serão abatidos, serão julgados por Deus. Uma hora, o teto dessas pessoas serão abalado. O chão destas pessoas serão chacoalhado. E a base que essas pessoas têm para negar a existência de Deus cairão por terra. Davi era vitorioso, mas não era uma vitória humana. Era uma vitória vinda da parte de Deus. É algo além da capacitação humana. Nós podemos viver vidas vitoriosas, amado. Mas muitas vezes a vida vitoriosa que nós vivemos não são nossa capacitação. Vem da parte de Deus. Como aplicar esse salmo de hoje? Eu digo assim: a alma deve lembrar-se que a luta da vida não é apenas contra pessoas ou circunstâncias, mas contra forças espirituais. A vitória não vem da nossa capacitação humana. A vitória não vem da carne, mas da presença de Deus. Quando nós colocamos diante de Deus todas as nossas limitações, quando somos sinceros a Deus e chamamos por Ele, clamamos por Ele, dizendo: Senhor, a minha capacidade é limitada. Eu não tenho essa capacidade para entrar nessa luta. Então me dê força. Prepare a minha alma para vencer. Ainda que eu passe por essas lutas, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que enfrentar inimigos ocultos, me dê a capacidade para ser um vencedor. Quando a batalha parece além das nossas forças, devemos nos apoiar na verdade de Deus. Deus é quem cinge nós de força. Deus é que abre caminho a quem entrega a sua vida a Ele e traz sobre Ele a vitória. Assim como Davi, podemos enfrentar lutas constantes, mas confiando de que Deus luta por nós. O Senhor pelejará por vós e vos
calareis, diz em Êxodo 14, verso 14. Então, muitas vezes, nós vemos nossos inimigos se agigantar diante de nós. Quando digo nossos inimigos, eu não me refiro a ser humano, mas são os inimigos espirituais. Quando enfrentamos muitas vezes forças invisíveis, quando as lutas se tornam terríveis muitas vezes, quando as batalhas espirituais surgem de tal forma que vemos que a nossa limitação não tem condição de enfrentar essas lutas, devemos confiar em Deus. Esse Deus que tudo vê, que nos dá a capacidade de sermos vencedores. Com Deus somos mais do que vitoriosos. É Ele que nos dá a vitória. Devemos confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus tem a cada um de nós uma mensagem de poder. Uma mensagem que nos leva a sermos vencedores em toda etapa da nossa vida. Acredite, meu irmão. Acredite, minha irmã. Que podemos viver uma vida vitoriosa, exaltando a esse Deus que tudo vê, a esse Deus que tudo sabe, a esse Deus que nos ama e quer o nosso bem. Vamos então orar nesta manhã, falando para Deus que nós dependemos exclusivamente da sua bondade e da sua misericórdia. Grande e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Eu venho até aqui, Pai, te louvar, te glorificar, exaltar a ti, Senhor, pela tua benignidade, por este amor tão grande que o Senhor amou a cada um de nós. Este amor de bondade, de misericórdia, que nos dá, Senhor, a capacidade de sermos vencedores. Apresento a ti o meu lar, a minha família, Pai, a minha esposa, as minhas duas filhas, Pai, Simone e Silene. Apresento a ti as minhas 3 netas, a Isabela, a Gabriela, a Helena, Pai. Eu oro pelos meus 2 genros, pelo Rodrigo e pelo Carlos, ó Pai. Eu oro pela minha sogra, Pai, pela família da minha esposa, Pai, pela família Caetano do Nascimento. Eu oro, Senhor, pela minha família sanguínea, pela família Louveira, Pai. E nesta manhã, eu quero apresentar a cada irmão, Pai, a cada irmã, aqueles, ó Pai, que tem cada dia entrado no meu privado, de alguma maneira, para deixar, Senhor, seu pedido de oração. A irmã Cidinha, a irmã Lourdes, ó Pai, a irmã Lourdinhas, a família da irmã Lourdinhas, a família do irmão do presbítero José Camargo, do presbítero José Ferreira, Pai, do presbítero José Borba, Pai. Eu oro por toda a irmandade que faz parte do grupo local de oração. Ontem, Pai, eu recebi
uma oração de uma irmã que eu não conheço, que faz parte do grupo local de oração. Eu estarei compartilhando esta oração junto com a minha oração de hoje, Pai, para um elego espiritual de cada um de nós. Eu encerro esta oração dizendo amém e amém. Muito bem, amados diletos irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês uma oração que eu recebi ontem de uma irmã orando pela minha vida. Eu sempre tenho dito aos irmãos, ore por mim. Ore por mim porque eu necessito das vossas orações. Amém? Poderoso e bendito eterno Deus, eu quero, Senhor Deus, neste momento, orar pela vida do nosso irmão Gregório, o qual é o teu servo, o qual sempre manda mensagem para o nosso grupo, para a nossa edificação, para a nossa vida. Oh Deus eterno Pai, que o Senhor entre, Senhor Deus, aonde, Senhor Deus, o teu servo não pode entrar, que o Senhor venha retribuir ele, recompensar ele por cada mensagem que ele tem feito. Não só para o nosso grupo, mas para outros grupos. E o Senhor tem, oh glória a Deus, aleluia, operado prodígios e maravilha através da vida do teu servo. Derrama bênção, Senhor, sobre a vida do nosso irmão Gregório, Senhor Jesus Cristo. Em teu nome, Jesus. Muito bem, amados diletos irmãos, nos vemos aqui, uma irmã, fazendo uma oração por mim. Eu louvo a Deus pela vida desta serva. Eu não sei o nome desta irmã, mas eu agradeço profundamente a todas as orações vindo da parte dos irmãos. Amém? Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.